Deus. Então veja o que o diabo faz. Jesus não orientou ninguém a ir para nenhum lugar. Jesus não estabeleceu nenhum ambiente, nenhuma religião, nenhum lugar, nenhum meio de sacrifício, nenhum meio de devoção, a nenhum canto, a nada, para estar em Deus. Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem o diabo e coloca agora para o povo, tirando a verdade que Jesus pregou, mostrando aonde devemos ir, aonde devemos estar, a verdade que devemos guardar e praticar. Aí o diabo vem agora e tira essa informação da mente do povo. E leva as pessoas agora a se conduzir numa mentira, pensando que é verdade, desviando-se da verdade que é Jesus e que ele ensinou. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem o diabo e levanta homens inspirado por ele, espíritos enganadores, para pregar agora ao povo que tem que ir para uma igreja para encontrar Deus. Viver dentro, o povo hoje não procura mais seguir a verdade, eles procuram a igreja verdadeira, eles procuram a religião verdadeira, porque hoje a mensagem, os valores, os princípios foi trocado. Deturparam, falsificaram o evangelho de Cristo e agora tiraram o povo do centro, que é Cristo, do lugar que devemos ir e estar, que é Cristo. E agora vem o diabo e coloca o povo, centralizando suas vidas dentro de igreja, onde são ensinadas de que o lugar para encontrar Deus, de estar em Deus, é igreja, instituição religiosa, religiões, ministérios. Você está entendendo a sutileza de Satanás, a investida do diabo? Vem Jesus e diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Dentro da vontade de Deus, estando nós em Cristo e a palavra de Cristo em nós, Deus sabe a nossa necessidade e Ele vai suprir a nossa necessidade dentro daquilo que a gente precisa. Não dentro daquilo que a gente quer para a nossa vaidade. Não dentro daquilo que a gente determina para Deus operar. Jesus diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Aí vem agora o diabo usando os homens, influenciando para trazer ensinamentos, doutrinas de demônios, que levam o povo a se desviar da verdade, e agora ensina o povo que tem que buscar bênção, vitória, conquistar algo de Deus, pedir algo a Deus e praticar campanha, pacto, voto, ritual religioso. O povo agora é ensinado que se não tiver na igreja, não tem vitória, não tem bênção, não tem milagre nem cura de Deus, porque é na igreja que o povo vai encontrar as bênçãos, a vitória, o milagre de Deus, através de ritual, de culto, de cerimônias, de movimentos místicos, onde as pessoas são ensinadas que através daqueles cultos, daquelas consagrações, daquele sacrifício religioso, das campanhas, dos pactos, dos votos, as pessoas acreditam que por meio desse ritual, desse cerimonial, desse sacrifício religioso, Deus vai operar na vida das pessoas. E muitos acham que Deus operou. É aí onde o diabo entra com engano. O diabo faz a pessoa pensar que Deus operou para que a pessoa permaneça no engano. Será que Deus vai trabalhar pela fonte do engano para operar na tua vida e tu manter-se no engano? Será que é Deus? Será que é Deus que está ali satisfazendo o desejo do povo dentro das promessas que eles fazem do catolicismo romano? Onde o povo diz que Deus operou, que Deus fez isso, para que o povo se mantenha no engano, permaneça no engano. Deus vai operar para satisfazer eles, para eles permanecerem no engano. Não. É o diabo. É o diabo. Criando esses falsos milagres, criando essas falsas vitórias, onde o povo está vivendo em derrota, em maldição, acreditando que estão na bênção, porque estão dentro de uma direção fora da verdade. Não tem bênção aí, não tem vitória, não tem prosperidade. O diabo ele tem desviado a multidão de tudo aquilo que Jesus falou. Tudo aquilo que Jesus pregou no Evangelho. O diabo tem trabalhado e tirado
milhares e milhões de pessoas da verdade de Cristo. De Cristo. Porque Cristo é a verdade e o que ele pregou é a verdade. A revelação de Deus para a gente conhecer tudo que precisamos para chegar a Deus está em Cristo. Cristo que trouxe toda a verdade que precisamos conhecer. E a graça de Deus é por Cristo. Está escrito na palavra. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade de Deus que precisamos conhecer está em Cristo. O que ele pregou, revelou no Evangelho. E o diabo tem trabalhado na vida de milhares e milhões de pessoas, tirando as pessoas da direção da verdade, do caminho para Deus. Por onde Jesus veio mostrando, o povo está desprezando o que Jesus ensinou e está andando na mentira do diabo, entendendo que estão seguindo a Jesus. Essa é a maior astúcia de Satanás. Fazer o homem estar na maldição pensando que está na bênção. Fazer o homem seguir a ele pensando que está seguindo a Deus. Olha. É por isso que temos que ser prudentes. É por isso que devemos examinar. Por isso que eu digo que o maior número de pessoas que, infelizmente, vão sofrer o juízo eterno são os religiosos. O maior número de pessoas que vai permanecer e ir para a condenação não são os bêbados, os prostitutos, os feiticeiros, os idólatras. O maior número de pessoas que vai continuar condenado e indo à condenação são irreligiosos. Porque a maior mentira de Satanás está dentro da religião. A maior mentira que leva milhares e milhões de almas para o inferno está nas religiões. Está sendo propagada pelo sistema religioso, através dos líderes, dos homens que estão dentro do sistema. A maior mentira de Satanás pregada para levar milhares e milhões de almas para o inferno está dentro da religião. Porque tudo que Jesus ensinou e pregou, as religiões desviam o povo dessa verdade. E faz o povo pensar que está em Jesus, que está na verdade. Jesus vem e diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Os próprios apóstolos pregaram essa verdade. Pedro vai dizer assim: em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro também vai pregar a mesma coisa. Pedro não, Paulo. Paulo vai pregar a mesma coisa. Paulo vai dizer: palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele se coloca numa situação pior do que qualquer um. Porque todos nós, diante de Deus, estamos na mesma miséria. Então, tanto Pedro como Paulo pregaram a salvação em Jesus. O próprio Jesus disse que quem quer ser salvo tem que crer nele. Se não crer nele, permanece condenado. Aí vem o diabo, por meio das religiões, usando os homens que estão lá dentro, a serviço do reino das trevas, os ministros de Satanás, transfigurados como ministro de Deus, e leva para o povo a mentira do diabo, ensinando o povo que não adianta só crer em Jesus. Se não estiver dentro da igreja, não é salvo. Se não se batizar dentro do cerimonial na religião, não é salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Tem que ter uma igreja para ser salvo. Não tem como você ser de Deus sem ter uma igreja. Então veja como o diabo faz. E tudo isso o povo desvia de Cristo. Porque o centro é Cristo. E esse povo centraliza a sua vida nas igrejas, devotando e consagrando suas vidas às obrigações, ordenança e tarefa das igrejas. Não é a Cristo na palavra. Veja que todo o trabalho do diabo, ele leva o povo a viver na mentira, como se fosse a verdade dentro das religiões. A maior mentira de Satanás está dentro das religiões. Todas elas. Evangélica, católica, espírita, budista, mórmon, testemunho de Jeová e as centenas de milhares de religiões que existem. Todas elas estão estabelecidas, fundadas na estrutura da mentira do diabo, não na verdade de Deus. Porque a verdade de Deus
ela está naquele que crê em Jesus. A verdade de Deus é Cristo. A verdade de Deus é o que Jesus pregou no Evangelho. E quando eu creio em Cristo e começo a pregar, vivendo, crendo nesse Evangelho, e começo a pregar esse Evangelho, aí eu estou na verdade, estou levando a verdade. Essa verdade não está restrita dentro de nenhuma religião, igreja ou instituição religiosa. A verdade de Deus não está centralizada, exclusiva no sistema religioso. Porque no sistema religioso, quem está lá é a mentira do diabo. A verdade de Deus está em todo aquele que creu no Evangelho. Evangelho que leva o homem a Cristo. Evangelho que mostra o alvo da salvação. Evangelho que mostra o caminho para o homem ser salvo. Evangelho que mostra a porta que dá acesso a Deus para o homem. Evangelho que mostra aonde o homem tem que ir e estar para a salvação dele. Não é o que ensina as igrejas, as religiões, mostrando ao povo que tem que estar na igreja verdadeira, a religião verdadeira, porque se não estiver lá não é salvo, porque só é salvo se estiver lá. É assim ou não é? Que o povo vive dentro das suas religiões, colocando a sua confiança, fazendo do seu alicerce e do fundamento da sua vida com Deus a religião. A devoção e a consagração de vida escrava dentro de religião. Então, gente, é preciso conhecer a verdade. Essa verdade não é nenhum conceito de conjunto de regra, de dogmas, de crença de nenhuma religião ou igreja. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é Jesus. O que ele ensinou, o que ele pregou, o que ele nos conduziu, mostrando aí, seguir e estar. E Jesus nunca conduziu ninguém. Vá para o templo lá em Jerusalém, não. Vá para o monte lá em Samaria, não. Vá para uma igreja evangélica, católica, espírita. Jesus nunca ensinou ninguém a se deter, a estar como se fosse uma vida com Deus, dentro de nenhum ambiente, instituição ou qualquer coisa assim, sob o governo e a autoridade de nenhum líder religioso. Nem Pedro, nem Paulo, nem João. Jesus não botou Pedro, Paulo e João como autoridade espiritual para a igreja. A autoridade espiritual para a igreja, quem guia a igreja, quem está governando a igreja é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, a cabeça, aonde a igreja, que é o corpo, tem que estar ligada, submissa e seguindo guiado por ela. É Jesus, irmão. Então, eu estou aqui mostrando para você, para que você analise bem essa informação, absorva essa informação, né? Faça uma análise, um exame em tudo que você está ouvindo, para que você processe essa informação e que a luz da verdade de Deus ilumine o seu entendimento para tirar você do engano, da mentira. As pessoas estão presas, escravizadas, com suas vidas centralizadas nas suas regiões, aonde entregam o seu viver como se fosse para Deus a uma instituição religiosa sobre o governo e o domínio dos homens. A tradição religiosa é uma maldição para aqueles que estão nela. Tem pessoas que dizem assim, eu sou católico, vou morrer católico. Não, eu sou evangélico e não mudo a minha religião. Não, eu sou testemunha de Jeová e vou continuar no salão do reino. Não, eu sou mormon e sou da igreja de mormon. Não, eu sou espírita e continuo sendo espírita. Outro diz, não, eu sou evangélico. Cada um está colocando suas vidas como confiança de eternidade com Deus dentro das suas religiões e igrejas. Todos eles estão entregando o seu viver, entregando sua esperança e confiança, colocando sua fé numa vida de prática, de devoção, de submissão, não é a Cristo pela palavra, é as religiões dentro da regra dos homens, princípios estabelecidos pelos homens